Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é mais um programa e agora, doutora, aqui no Correio do Lago. E o tema do dia é, doutora, mexer no celular do meu parceiro, da minha parceira, é crime? E se o celular estiver desbloqueado? E se eu já estiver casado com a pessoa em um relacionamento sério, continua sendo crime? E agora, o que fazer? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que esclarecer que o artigo 154-A do Código Penal, código que determina as leis penais aqui do Brasil, ele coloca como crime a invasão de dispositivo eletrônico, seja ele um celular, notebook, enfim. Mas e se você está desconfiado ou desconfiada de alguma traição, alguma troca de mensagens indevida e você vai lá e você consegue a senha do seu parceiro, da sua parceira, ou o celular está desbloqueado? Isso é crime? Se a gente partir do pressuposto do direito à privacidade, à intimidade, sim, acessar o dispositivo do seu parceiro ou sua parceira sem autorização, escondido, quando ele está tomando banho, quando ele está dormindo, sim, é considerado crime. Não pode. É o mesmo que você estiver passando por uma rua e ver uma casa e a porta dessa casa, a porta dessa residência está aberta. Isso te dá o direito de entrar na casa? Só porque ela estava aberta? Pois é. A mesma lógica equivale aos dispositivos eletrônicos, especialmente o celular. Mas, doutora, eu tenho um acordo com o meu parceiro, com a minha parceira, que todos têm acesso às suas senhas. É crime? Nesse caso, não. Nesse caso, não é crime, por quê? Porque a pessoa sabe que você tem as senhas dos dispositivos dela, ela tem os seus, e isso é um comum acordo. Agora, se você pegar escondido e que atire a primeira pedra, quem nunca puxou o olhinho assim, que notificação é essa no seu celular? E você se apropriar da situação, ir lá e acessar, ver mensagens, acessar o Instagram, o WhatsApp e veja a gravidade. Se caso o seu parceiro ou sua parceira teve uma conversa íntima com o seu melhor amigo, ou o melhor amigo dessa pessoa contou um segredo e agora você sabe. E você vai na hora da raiva e espalha essa informação no grupo do WhatsApp, espalha essa informação no Instagram. Sim, você pode ocupar o banco dos réus, responder criminalmente pela invasão do dispositivo eletrônico, quebra de confiança, pelo abuso da confiança, e você também, preste bem atenção, você sai do lugar de vítima e entra no lugar do culpado e pode responder, inclusive civilmente. Você pode ter que pagar indenização se o segredo que você descobriu ilicitamente, porque você acessou o dispositivo sem autorização, e isso chegar a causar algum prejuízo para o terceiro. E isso é tão grave, e as pessoas acabam não pensando, que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, está julgando o caso de quando a pessoa vai a óbito, ela falece e ela deixa algo chamado herança digital. A pessoa pode ir lá e acessar o notebook da pessoa que já faleceu? Não, não pode. Não pode acessar o notebook, não pode acessar o celular, não pode acessar as redes sociais do falecido. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça entende que há o sigilo da privacidade. E se você for lá acessar e tem segredo de outra pessoa ou algum relacionamento extraconjugal e você vai expor esse terceiro, sim, pode responder, inclusive em processo de inventário. E agora está sendo criada, portanto, a figura do inventariante digital, que é quando alguém falece e deixa sua herança digital, ou seja, aquilo que não é palpável, aquilo que não é materializado. Quem vai se responsabilizar? Inclusive tem um meme, vocês já viram? Que a pessoa vai lá, filma, dizendo assim: amiga, você lembrou de apagar as nossas conversas? Sim, tem isso. Por quê? Porque não é porque a pessoa faleceu
que as outras pessoas vão estar à mercê de chantagens, de uma exposição indevida na internet, de conversas, trocas de mensagens. Mas algo muito importante que eu quero ressaltar para você que está me acompanhando agora aqui no Correio do Lago. Doutora, mas e se eu acessei o celular do meu cônjuge e descobri que, hipoteticamente, não só ele está me traindo, como ele está ameaçando pessoas, como ele vende e transporta produtos ilícitos, que ele chantageia, que ele é corrupto, o que eu posso fazer? Descobri que meu cônjuge é um criminoso, uma criminosa. O que eu faço a partir de agora? Primeiramente, como advogada criminalista, você não deve espalhar a informação. Não significa que você deve se omitir. Procure sim a autoridade policial, registre o boletim de ocorrência, por quê? Muito embora, prestem muita atenção nesse ponto que a doutora Aline está falando com vocês. A prova ilícita, a prova que ela é obtida por um meio ilícito, ela deve ser desentranhada do processo. Ela não é válida, ela tem que ser tirada de um processo. Porém, se você descobriu algo, é seu dever informar a autoridade policial para que se abra uma investigação, para que se abra um inquérito para investigação. É o que a gente popularmente chama de levantar a lebre. Ou seja, você tem um indício de que aquela pessoa, lembrando que traição afetiva de relacionamento não é crime, tá? Mas supondo que você encontrou um indício de um crime, você pode procurar um advogado da sua confiança ou mesmo informar a autoridade policial, o Ministério Público, para que eles, sim, legitimamente abram uma investigação contra a pessoa que você acessou indevidamente a mensagem. Mas se você, preste bem atenção, curioso ou curiosa que acessou o dispositivo, celular, notebook do seu companheiro e da sua companheira, por lá e postar na rede social, você deixa de ser vítima e passa a ser um criminoso. Em alguns casos, você pode ser até proibido de publicar em rede social. Você pode ter uma restrição, inclusive, da sua liberdade, se você colocar em risco a ordem pública ou dificultar o processo criminal. Então, muito cuidado, você que acessa Facebook, você que acessa o Instagram ou o WhatsApp da pessoa que você está do seu lado. Se você não está contente com o relacionamento, isso não justifica acessar o celular escondido, porque isso pode virar uma grande dor de cabeça. Mas aí você me pergunta assim, doutora, mas e se eu ver que ele está mandando fotos minhas indevidamente para os seus amigos, para os seus contatos? O que eu posso fazer? Ou mandando fotos de outras pessoas compartilhando? O que eu posso fazer? Mesma coisa. Você procura a autoridade policial, abre um boletim de ocorrência para que seja aberta uma investigação para apurar. Eu posso usar print de conversa para me defender? Para se defender, sim. Para expor a outra pessoa, não. Então, muito cuidado com a curiosidade e com o acesso indevido. Lembrando que o acesso indevido de dispositivo eletrônico tem lei para isso, artigo 154 do Código Penal, e você está ferindo também princípios constitucionais da intimidade e da privacidade. E não é porque a pessoa faleceu que ela perde esse direito. Lembrando que o STJ afirmou que, em caso de óbito, e aí você pode pensar assim, mas ele está preso, eu vou acessar. Ledo engano. Não faça isso se você não quiser ter problemas com a justiça. Esse foi mais um. E agora, doutora, aqui no Correio do Lago, eu sou a Aline Kathleen, advogada. Deixa aqui tua curtida, deixa teu comentário, compartilha com alguém que precisa dessa informação. E se você, até hoje, espionava o celular do seu parceiro e da sua parceira, fique atento, porque você pode sair do lugar de vítima e ocupar o banco dos réus. E isso não é bom
para ninguém. Um grande abraço, deixe aqui seu comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou uma sugestão de tema, deixe aqui nos comentários. Boa semana!